atividades durante o dia e ninguém enxerga ou não valorizam, tome cuidado. Pode ser que você está fazendo muito e ao mesmo tempo não entregando nada. Olá, eu sou Fábio Oliveira. Nesse canal aqui eu falo um pouco sobre projetos, um pouco sobre carreira. Sou engenheiro, especialista em gestão de projetos e engenharia, mas não se preocupe, aqui não é um canal focado apenas para engenheiros. Então, se você é de recursos humanos, de direito, da área do jurídico, marketing, RH, vendas, esse canal é para você que quer aprender um pouquinho mais sobre projetos e conseguir assim evoluir a sua carreira. Primeiro ponto, vamos falar um pouquinho sobre o que é produtividade. Segundo o dicionário, acaba sendo o que é produtivo ou o que acaba gerando algum resultado. Mas trazendo um pouquinho para o mercado de trabalho, para as nossas atividades profissionais, ser produtivo é gerar algum resultado que agregue valor à sua função, à sua empresa de forma geral. Só que, às vezes, o que a gente não percebe é que, às vezes, a gente está fazendo tantas atividades que não necessariamente estão gerando o resultado esperado. E por isso, muitas vezes, nós acabamos não sendo reconhecidos. Ficamos desgastados, trabalhamos muito e acabamos não vendo resultado nas ações que a gente está fazendo. Então, esse vídeo eu acho que vai servir um pouquinho para vocês refletirem um pouco, verem como está o dia a dia de vocês, se vocês de fato estão sendo produtivos ou aquele improdutivo que chega no final do dia, ele está cansado, porque ele fez muitas tarefas, mas ele acabou não resolvendo nada, acabou não gerando, não agregando um valor ao negócio. Só que fique despreocupado também com relação a isso, se você está nesse momento, nessa situação. Eu acho que todos nós, em algum momento, nos sentimos trabalhando muito e talvez não enxergando tão bem as coisas que a gente está fazendo. Isso acontece até para as pessoas mais produtivas e fora da curva que tem. Então, todos passamos por um momento assim. Vamos lá, então, entender como a gente consegue, com clareza, sair disso e ficarmos mais produtivos, saindo um pouquinho dessa zona de conforto, de muito trabalho e pouco resultado. O primeiro passo que eu sugiro vocês analisarem é a consciência, é ter consciência se de fato você está conseguindo ser produtivo ou não. Talvez a maior dor da maioria das pessoas é que elas nem percebem que não estão sendo produtivas. Isso acaba atrapalhando muito ela no dia a dia, porque de fato ela fala que fez 20 atividades e ninguém consegue enxergar isso nela. E aqui não é um ponto de muitas vezes você pode estar sendo produtivo e não está sendo reconhecido, mas caso isso esteja acontecendo, talvez seja melhor você começar a avaliar outros cenários, outras vagas, outras empresas que possam enxergar o seu potencial. Mas, em alguns momentos também, a gente, mesmo sendo muito produtivo, a gente cai numa zona que a gente nem enxerga que a gente está sendo improdutivo. Então, talvez é aquela hora que você olha na sua agenda, durante o dia você tem 15 reuniões, tem 400 e-mails na caixa para ler e não está dando conta, e às vezes leu, respondeu todos esses e-mails, acabou participando de todas essas reuniões, só que ao final do dia, ou ao final da semana, ou ao final do mês, você percebe que você acabou não entregando algo, você não gerou algum resultado. Então, ter consciência sobre isso é muito importante. Esse é o primeiro passo e é primordial. Mas, de fato, como eu sugiro que vocês entendam se você está sendo produtivo ou não? Eu acho que o segundo passo, que é muito importante, é ter a clareza dos objetivos que você tem. Sejam eles anuais, trimestrais, mensais ou até mesmo semanais, dependendo da atividade. Saber quais são os seus objetivos de forma muito clara consegue direcionar para você para entender se você está sendo produtivo ou não. Então vamos imaginar que você tenha seus objetivos muito bem definidos, você sabe o que você tem que entregar, você sabe o prazo que você tem que entregar, da forma que você tem que entregar. Então isso já está muito claro e muito definido. Aí sim você consegue imaginar, vamos dizer, se o que você está fazendo, as atividades que você está fazendo, estão levando para a resolução, para aquele objetivo que você tem e que a empresa tem ou não. Isso muitas vezes é o que muitas pessoas acabam caindo. E aí é aquela questão que eu falei do
participou de 10 reuniões, participou de não sei quantas mil ligações durante o dia, e-mails até não poder mais, mas no final não entregou nada. Não entregou nada por quê? Porque não tem esses objetivos claros e definidos. Sem objetivos claros e definidos, a gente não consegue nem mensurar se a gente está chegando, está entregando um resultado ou não. E quando a gente não tem essa clareza, a gente fica às vezes na mão de enxergarem que a gente está se esforçando muito e talvez em algum momento reconhecerem isso. Então, por isso é muito importante ter essa clareza sobre os seus objetivos, o que você precisa entregar e quais são os resultados que você vai gerar com isso. E tomem cuidado, porque às vezes algumas pessoas colocam alguns objetivos que são objetivos que fazem sentido apenas para elas e não para a empresa ou para a área onde ela está. Às vezes acaba sendo aquela velha questão de não, é porque eu preciso desenvolver uma planilha para facilitar determinado processo. Só que esse processo, ele facilita só a sua vida ou ele facilita de uma forma geral a área que você está? Avalie isso. Se você está, às vezes, só tendo como resultado ferramentas que facilitam o seu trabalho, mas não aumentam, vamos dizer, o nível de entrega que você tem, tome cuidado, porque talvez você está fazendo algo que é a improdutividade. É a produtividade improdutiva. Você só está trabalhando, fazendo 1 milhão de coisas, mas não está gerando valor, não está agregando aonde você está. E isso eu enxergo que muita gente nem percebe, nem tem consciência que tem. E acaba trabalhando, se esgota, às vezes imagina que precisa de ajuda ou que ninguém enxerga o que ela está fazendo, só que de fato, às vezes o que ela está fazendo não necessariamente é algo que vai agregar valor ao negócio. E aí também, muitos líderes às vezes não estão tão preparados para fazer o acompanhamento das suas equipes e consigam de fato direcionar algumas pessoas de uma forma tranquila e ajudando-as a melhorar um pouquinho como está o padrão de entrega delas, para falar, olha, você não entregou, olha, os objetivos que eram combinados, que eram contratados, eram esses aqui e você não está conseguindo fazer isso. Só que muitas vezes isso acaba sendo visto só num final de ciclo e isso acaba sendo perigoso. Vamos imaginar que a gente tem um ciclo de 1 ano. Se depois de 1 ano, às vezes a gente demora para perceber que aquele objetivo que a gente tinha não fazia sentido, ou ele até fazia sentido, mas a gente não tinha nem consciência clara dele e não conseguiu chegar, é um ciclo muito extenso para ter sido perdido de fato. O terceiro passo que eu sugiro vocês fazerem é, mesmo que vocês tenham a consciência dos objetivos que vocês tenham, você está consciente se você está produtivo ou não, pegue esses objetivos e quebre ele em menores metas. Nosso cérebro ele não foi preparado para ter esforços muito prolongados. Então assim, os nossos objetivos às vezes que são anuais, o nosso cérebro, e aí a gente está falando da construção do nosso cérebro ao longo de milhares de anos e não dos últimos 10, 20 ou 30 anos. Ele foi feito para concentrar energia para alguns momentos específicos de estresse. Então, quando a gente estava nas cavernas, por exemplo, quando nossos antepassados ancestrais estavam nas cavernas, eles pegavam e concentravam toda a energia que eles tinham ou para o momento da caça ou para o momento de uma fuga. Então, quando o nosso cérebro ele só enxerga objetivos que estão muito longos, ele acaba cansando, acha que não vai valer a pena se esforçar por aquilo e acaba desistindo no meio do caminho. Então, é muito importante você dividir, pegar esse objetivo e colocar metas que você consiga ir controlando ao longo do tempo. E assim que você for atingindo essas metas, é importantíssimo que você dê um recado para o seu próprio cérebro comemorando. Parece estranho, né? Mas às vezes a gente só faz, está entregando e a gente acha que a gente tem que comemorar só lá no final no objetivo, mas o nosso cérebro ele não está acostumado com isso. Então nós precisamos dar pequenas pílulas, vamos dizer, de vitórias para o nosso cérebro ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, para que ele entenda que aquele objetivo que às vezes ainda está um pouco longe, que ele faz sentido e que aos poucos você está conseguindo chegar nele. Então, em cada meta alcançada, vá e comemore.
E a comemoração não precisa ser uma festa ou algo muito extravagante. Às vezes, se você gosta de café, toma um café que seja um pouco diferenciado. Às vezes, para um tempinho no almoço, come algo que seja um pouco mais gostoso, que você tenha um pouquinho mais de prazer. Então são pequenas comemorações que a gente vai fazendo também ao longo desses períodos, que às vezes são um pouco mais longos, que vão ensinando o nosso cérebro que, olha, eu preciso continuar nessa rota aqui, eu preciso continuar com esse esforço, porque ele está dando resultado. Eu já estou vendo, eu já estou tendo satisfação dele ao longo do caminho. Então é muito importante comemorar. Eu, pelo menos, assim, até algum tempo atrás, 4, 5 anos atrás, eu era só o que acabava algo, começava outro, acabava algo, começava outro, e eu não fechava direito esses ciclos. Então vou pegar alguns exemplos. Nas minhas formações de faculdade, pós-graduação, cursos técnicos, em nenhum eu participei de festa de encerramento ou algo assim, ou algo do gênero. Porque para mim eu achava que era um desperdício naquele momento. E na verdade eu não poderia estar mais errado. Eu deveria ter comemorado, foram ciclos dessa forma, ciclos muito longos que eu deveria ter comemorado mais, para que eles fizessem mais sentido e que para os próximos ciclos eu tivesse a mesma força de vontade para continuar, porque eu ia lembrar, ou eu ia ter uma satisfação daquilo com aquela comemoração. Então, quando eu comecei a ter consciência disso de forma clara, hoje em dia eu tento comemorar de forma simples, às vezes, algumas coisas, e eu tendo a conseguir alcançar os meus objetivos um pouco mais longos, de forma, não digo fácil, mas de forma mais organizada e tendo a não desistir no meio do caminho ou perder um pouquinho o foco no meio do caminho. Então começo e continuo, mas porque eu defini essas metas ao longo do caminho, estou comemorando ao longo do caminho, mesmo as pequenas vitórias de forma mais simples. E o quinto passo, pegando um pouquinho, resgatando um pouquinho que eu tinha falado no passo 2 sobre os objetivos, faça o alinhamento das expectativas dos seus objetivos. Muitas vezes nós traçamos objetivos profissionais e, de novo, esses objetivos eles só nos satisfazem. Então tomem cuidado com isso, porque às vezes quando a gente não compartilha ou não alinha essa expectativa com gestores, líderes, com o restante da equipe, talvez aquilo tudo que a gente está entregando não faça sentido. E aí, se não está agregando para a equipe, para a sua liderança, para a sua gestão ou para a sua empresa de uma forma geral, tem alguma coisa errada. E aí você vai entrar num ciclo de trabalha muito, se esforça muito, está fazendo muita coisa e nunca vai ser reconhecido. E olha às vezes para o colega do lado que aparentemente fez menos coisas que você e está sendo reconhecido, está sendo promovido. Muitas vezes porque os objetivos deles já estavam alinhados, vamos dizer, com a gestão dele. Então, a questão do alinhamento de expectativas e desses objetivos, ela deve ser muito clara, não só para você, mas também para a sua gestão, fazendo com que, de fato, aquilo seja entendido como algo que vai agregar valor ao processo, vai agregar valor ao negócio também. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente tem um descolamento muito grande entre o que é o nosso objetivo e talvez o que é o objetivo de área. Em alguns momentos, a gestão talvez não esteja tão alinhada também e não conhece tanto como é esse objetivo. Então, essas conversas sendo cíclicas e essa expectativa sendo reavaliada, revista, de tempos em tempos, ajuda a não ter essa sensação tão grande de passar um ciclo tão grande, passei um ano trabalhando muito e nunca sou reconhecido. Às vezes tem pessoas que passam 5, 6, 7 anos, às vezes, trabalhando muito, se dedicando muito, mas aí quando vai ver, quais foram os objetivos que você alcançou ao longo do caminho? O que você entregou ao longo do caminho? Quais foram os seus resultados? Outro ponto que é importante é, se você não sabe olhar para trás e falar quais foram os seus resultados, é um ponto de atenção. Você não tem seus objetivos muito claros, mas é importantíssimo você conseguir fazer esse alinhamento de objetivos. E caso você não tenha, não tem problema. Nunca é tarde para começar. Inclusive, tem um vídeo aqui que eu falo exclusivamente só de objetivos. É um vídeo falando um pouco de objetivos de
começo de ano, mas eu acho que vai caber muito bem para você. Então fica aí uma pequena provocação. Anota aí quais foram os resultados dos 3 últimos anos que você teve. E se você não tiver clareza em quais foram esses resultados obtidos, volte e defina quais são os seus objetivos para esse ano ou para o próximo ciclo também. Comece a dar o primeiro passo, que em breve você vai conseguir ter essa lembrança ou conseguir resumir de forma muito mais rápida quais foram os seus resultados e objetivos atingidos. Recapitulando um pouquinho então, como você consegue enxergar um pouquinho sobre se você está sendo produtivo ou não primeiro, tenha consciência disso. Segundo, tenha clareza dos seus objetivos. Terceiro, quebre seus objetivos maiores em metas menores. Quarto, comemore cada vitória ou o alcance de cada meta ou a melhoria de cada processo dentro disso. E por último, faça o alinhamento claro com a sua gestão, com a sua equipe, enfim, com as pessoas que trabalham com você, para terem clareza desse objetivo e o alinhamento de expectativas, se faz sentido ou não faz sentido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo e ficaram até aqui, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem, deem um like, deixem comentários aqui também. Esses comentários são muito importantes para que eu consiga entender quais são as dificuldades de vocês e a cada momento tentar fazer vídeos que ajudem vocês mais no dia a dia também. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam também nas outras redes sociais que estará aqui embaixo e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!